Quem ganha um salário mínimo na Irlanda, será que realmente vale a pena ficar na Irlanda ganhando um salário mínimo? Essa é uma das dúvidas que nós vamos responder no Enjoy Responde de hoje. Tem mais outras duas dúvidas relacionadas também. E claro, se eu não respondi a sua dúvida, você pode deixar aqui no comentário, que eu vou ter o maior prazer em separar as melhores perguntas para colocar aqui no nosso quadro Enjoy Responde. A primeira dúvida é do Leandro. Ele fala o seguinte: Cauê, nesse vídeo eu vi que você comentou sobre a área de hospitalidade e também sobre salário mínimo na Irlanda. Minha dúvida é, trabalhos como cleaner, barista, KP e qualquer outra área, mais de entrada, se ganha um salário mínimo ou um pouco mais? Quem realmente ganharia um salário mínimo? Vou com cidadania quando sair e tenho inglês B2, mas tenho essa curiosidade, pois sempre vejo se falar do salário mínimo na Irlanda. Não sou intercambista, mas sempre que posso vejo seus vídeos que ajudam e muito pela riqueza de informações. Parabéns, muito obrigado por tudo. Legal, valeu, Leandro. Bom, gente, aqui, embora a Enjoy seja uma agência de intercâmbio, nós tentamos abordar assuntos variados, mas tudo relacionado à vida fora do Brasil, principalmente se for no caminho do intercâmbio de estudos, que é onde a gente pode ajudar mais. E claro, com 12 anos, né, de estrada e tantas histórias que nós já pudemos presenciar, acredito que a gente consiga dar alguma contribuição para pessoas que estão indo, até mesmo não como intercambista. Mas isso é um ponto importante até se discutir, tá? Porque que nem o Leandro colocou aqui, que ele tem o nível B2. B2, para quem não sabe, já é um inglês intermediário para quase avançado. Já é um nível de conversação, ok, uma conversação que, dependendo do tipo de profissão que você exerce, você consegue passar por uma entrevista, claro, demonstrando ali as suas habilidades, né, mostrando o que você realmente sabe fazer, mesmo que você tenha um inglês ainda não tão fluente, tão avançado. Muitas pessoas acabam conseguindo visto de trabalho justamente por já estar nesse nível intermediário um pouquinho mais avançado. Não é o fluente ainda, mas o suficiente para conseguir demonstrar o que sabe fazer. E o Leandro, ele tem essa dúvida, eu não sei se ele está com receio do inglês B2 dele, porque o que acontece, né? Vou pegar o caso mais recente da Stephanie, que é uma intercambista da Enjoy, chegou em Brighton há algumas semanas, e quando ela foi, né, no Brasil ela tinha estudado e ela tinha parado no nível C1, que já é o nível avançadão. E quando ela foi fazer o teste de nivelamento na escola, ela foi colocada numa turma do B1, ou seja, ela desceu 2 níveis. É como se ela tivesse perdido aí, sei lá, 6 meses ou 10 meses de estudos na Irlanda, né? E mesmo do B1, ela pediu para voltar para o A2, que seria ali o nível iniciante mesmo, porque ela sentiu dificuldade. Então, eu até entendo que o Leandro tem a cidadania, mas uma coisa que eu sempre falo, o que não falta são brasileiros com dupla cidadania, chegando na Irlanda, achando que falam inglês, tem a dificuldade até de conseguir trabalhos de entrada, por conta de não conseguir entender nada do que passa na entrevista de emprego, no caso, e acabam depois se matriculando numa escola de última hora. Depois vem toda aquela correria, porque quando você tem a cidadania, você não precisa do visto, né? Logo você não precisa estar atrelado a nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de curso. E aí a pessoa começa a buscar por alternativas mais baratas, mas descobre que vão ter ali as opções do curso de inglês oferecido pelo governo, que é 1 ou 2 vezes na semana, e como tem bastante refugiados, imigrantes na Irlanda, tem que entrar numa fila, às vezes demora alguns meses para você conseguir uma vaga, e é um cursinho curto, de 1 hora, 2 horas no máximo por semana, e para no nível intermediário ali, mais para ajudar realmente essa galera que está, pessoal mais refugiado, ali, os imigrantes de países mais pobres, né? Então não adianta tanto. Aí depois vai ver que, por exemplo, as escolas de inglês particular, que as escolas que nós trabalhamos, oferecem cursos de a partir de 3 horas por dia, 5 dias na semana, ou seja, 15 horas semanais. Quando a pessoa vai ver de fazer um curso de 15 horas com um professor particular, dá 3, 4 vezes a mais do que o preço de uma escola privada. Então, acaba que sempre dá a volta e acaba no mesmo lugar que todos os brasileiros sem a cidadania estão ali estudando pelo custo-benefício. Não só do preço, mas também pelo fato de não ter a cidadania e poder ter o visto de estudos e autorização para trabalho no país. E a pergunta que não quer calar, quem que ganha o salário mínimo na Irlanda? Hoje, se você for pesquisar no Google, em qualquer site de censo, vamos colocar o censo da Irlanda, né, que é o pessoal que faz as pesquisas e tudo mais. O censo da Irlanda hoje, a média salarial do irlandês, ela está entre 3.300 a 3.500 euros. Isso é o que a média da população ganha, tá? Algumas pessoas vão ganhar menos, outras pessoas vão ganhar mais, outras até bem mais. Lembrando sempre que
existem um sistema de impostos, né, não só na Irlanda, mas principalmente nesses países mais ricos, países nórdicos. Não sei se é para manter a desigualdade social mais equilibrada. Quando você ganha a partir de certo valor, dali para cima é descontado uma taxa bem maior, chegando aí até 40%. Vários países têm esse tipo de taxação, não só na Irlanda, mas não só na Europa, mas até mesmo Austrália, enfim. Isso é só curiosidade mesmo, né? E aí quem vai ganhar um salário mínimo, geralmente pode apostar que a maioria, ou pelo menos quase que a maioria, são os imigrantes mesmo, a galera que está chegando, tem baixo nível de inglês, tem alguma qualificação, às vezes tem até experiência num tipo de profissão que pagaria mais, porém não consegue exercer a profissão por conta da limitação do idioma. Então acabam entrando em empregos de entrada. E quando a gente fala empregos de entrada, são serviços geralmente em fábrica, linha de produção, hospitalidade, né, o mais comum, que aí você vai trabalhar todas as profissões ali do setor turístico, entre faxina, garçom, barista, chefe de cozinha, auxiliar de cozinha, kitchen porter, né, que é o lava-louça, que é o KP que ele falou. Enfim, essa galera geralmente ganha ali um salário mínimo que hoje que na Irlanda é pago por hora, tá? Se eu não me engano, tá 14 e um pouquinho, alguns centavos, tá? É um bom salário, um dos maiores da Europa, se eu não me engano, acho que é o segundo maior da Europa, hoje é o da Irlanda. E se você ganha um salário mínimo cravado, olha, depende, tá? Vamos falar dos intercambistas do Brasil, né? A galera que vai, só pode trabalhar 20 horas, mas a gente sabe que dá um jeitinho e faz mais horas, né? O pessoal geralmente consegue aí fazer 40 horas, quando tá de férias da escola, principalmente no verão em cidades turísticas, vão fazer 60, 70 horas por semana. Isso realmente, assim, acaba valendo muito a pena, porque você não ganha somente as horas trabalhadas, né? Dependendo do setor que você tá, você sempre ganha as tips, que são as gorjetas, né? Então, por exemplo, Kitchen Porter. Kitchen Porter vai ganhar gorjeta como, né? Eu trabalhei num café em 2013, um café lá em Galway, onde eu ganhava o salário mínimo, eu fazia 40 horas certinho, eles não me davam mais do que 40 horas, existia lá um sistema burocrático, eles não podiam dar mais do que 40 horas, quando eu fazia mais do que 40 horas, eles me davam férias a mais, né? Dias de folga a mais, mas enfim. E aí, para ganhar mais do que o salário mínimo, o que eles faziam? Todas as gorjetas que eram depositadas no caixa, dentro de um potinho de vidro, eram divididas entre todos os funcionários do restaurante. Todos os garçons, chefe, pessoal da limpeza, todo mundo ganhava as tips, né? Então é uma forma de você ganhar. Garçom, garçonete, geralmente ganha tips direto ali, né? Mas o comum da Irlanda é que as tips, né, as gorjetas, elas são compartilhadas entre todos ali. Então são poucos os restaurantes ali que você vai receber a gorjeta na sua mão ali, sabe? E, geralmente quando você vai pagar a conta, tá lá escrito assim, tips, e aí a pessoa vai lá, joga umas moedas, joga uma nota, e ali fica a gorjeta. Não existe essa apelação, igual aos Estados Unidos, você tem que dar lá, sei lá, 20% de gorjeta da conta pro garçom, mas é uma cultura, assim, a maioria das pessoas, grande maioria, dão gorjeta sim. Quem ganha menos do que um salário mínimo, por incrível que pareça, existe sim quem ganha menos do que um salário mínimo. Não é comum os empregadores pagarem menos, porque eles podem ter um processo, né? Eles podem ter como que se diz? Uma causa trabalhista, né? Quando um funcionário vai lá e fala, ó, trabalhei aqui tanto e não recebi o mínimo, né? Aí a fiscalização bate lá e pega a licença da pessoa, o estabelecimento acaba fechando. Inclusive, se tiver brasileiros que ganham menos do que o mínimo, podem denunciar, porque trabalho tem em outros lugares, tá? Então, então é muito difícil você ver empregadores pagando menos do que o mínimo por medo mesmo de, né, ter algum processo ali, ter uma fiscalização fazendo uma visitinha. Mas existem leis que pessoas que tenham aí, se eu não me engano, entre 16 e 18 anos recebem menos do que um salário mínimo, tá? Para quem não sabe, não é ilegal. Na Irlanda você pode trabalhar a partir dos 16 anos, o seu salário não vai ser igual de uma pessoa acima de 18 anos, como, por exemplo, nós temos os office boys, né, no Brasil. Na Irlanda tem algo parecido, você pode trabalhar em vários setores, mas aí você ganha, por lei, você pode ganhar, o empregador pode te pagar um pouco menos, tá? Mas basicamente seria isso. Aí de resto, gente, qualquer outro tipo de trabalho costuma ganhar mais do que o mínimo. Vou dar um exemplo, ó. Eu trabalhava 40 horas semanais, vamos supor que naquela época, né, isso há 12 anos atrás, 13 anos atrás, o meu salário, ele com os impostos, era coisa assim de 1.600 euros, mais ou menos. Eu fazia 40 horas semanais. A minha esposa, ela trabalhava no Aldi. Aldi com L é um supermercado de rede que tem na Europa, tá?
ela trabalhava, se eu não me engano, acho que 30 horas semanais, e ela ganhava mais do que eu. Ela chegava a ganhar assim, tipo 1.800, 1.900, porque o salário era maior. E ela fazia caixa, ela fazia reposição de estoque, então o pessoal ajudava lá no supermercado, fazia um pouquinho de tudo, né? Claro que gerente, né, pessoal talvez ganhe mais, pessoal que tem mais habilidades, como por exemplo parte do açougue, né, que tem que fazer os cortes, tem que ter todas aquelas habilidades ali, ganha um pouquinho mais. Então pra você ver, né, ela trabalhando menos ganhava mais do que eu, que trabalhava mais, mas porém ganhava o mínimo, né. E aí, gente, uma curiosidade também, o salário médio da população, como eu falei hoje, né, 2026, ele tá entre 3.200 e 3.500. Claro, muitas pessoas na Irlanda, né, um país que tem uma boa educação, acabam sempre tendo um incentivo ali para poder se qualificar e trabalhar em setores que ganham um salário maior. E uma curiosidade é que a maioria da população trabalham, em média, 36 horas por semana. Não chega a dar as 40 horas. Eu sei que tem muito brasileiro que fica revoltado, né, porque estão lá, né, se matando para conseguir pagar as contas, porque ganham o mínimo, de fato vão ter que fazer 40 horas, 50, 60 horas, para fazer render alguma coisa, ter algum dinheirinho ali para investir em alguma coisa no futuro. Mas se a gente pegar o número de estudantes que tem na Irlanda é muito pouquinho, sim, claro, comparado à população de trabalhadores qualificados, né? Então é normal que você trabalhe uma jornada aí menor do que quem trabalha para ganhar um salário mínimo. E se vale a pena ou não ganhar um salário mínimo, pessoal, olha, eu acho que é tudo uma questão de etapas. Você vai chegar, vai dar alguns passos atrás. Se você não tem o idioma, né, não adianta você ser um bom engenheiro, um bom eletricista, enfim, fazer um profissional realmente experiente e qualificado, mas não conseguir se comunicar. Então, existe uma fase ali que a gente fica entre 1 a 2 anos aprendendo inglês até conseguir entrar para a nossa própria área, aplicar para um visto de trabalho, uma residência permanente, tudo mais. E por isso a gente vê muitas pessoas desanimando, né, que foram pelo intercâmbio, né, que é a porta de entrada mais simples, assim, e menos burocrática para você conseguir permanecer no país, porque você tem os direitos do trabalho, tudo certinho, mas acabam desanimando, porque passa um ano, passa 2 anos, não aprende o idioma e acabam voltando para o Brasil pensando que realmente aquilo ali não vale a pena, porque não conseguiu progredir no idioma e exercer sua própria função naquele país. Oportunidades, gente, existem, tá? Se vocês olharem lá a quantidade de brasileiros que conseguiram visto de trabalho no ano passado, vocês vão entender. Só colocar no Google. Ó, por exemplo, o MS Ângelo TC, ele pergunta o seguinte: sou ex-intercambista de Cork, voltei para o Brasil por motivos pessoais com 2 meses. Acho que é isso. Sou técnico em enfermagem, telefonia, não sei se ele mexe com o sistema telefônico, mas enfim, pedreiro, elétrica e hidráulica, e tenho a categoria D. E tenho tecnólogo em tecnologia da informática e pós-graduação em governança em TI. Porém, tenho 55 anos. Só a pergunta que ficou meio esquisita para mim. Fica caro para mim? Mas vamos entender esse caro como tarde, né? 55 anos... Realmente, assim, se a gente for olhar no ponto de vista do empregador, é uma idade mais avançada, ele vai ter ali mais uns 15 aninhos ali, né, algumas pessoas menos, outras mais, mas vamos colocar aí uns 15 anos de exercício da função, né? Para a empresa eu acho que é um período interessante, dá sim, tem muitos países que vão te dar uma oportunidade, como por exemplo o Canadá, que não tem limite de idade, a própria Irlanda, né? Mas claro, pela questão da idade, talvez você tenha que ter um esforço um pouquinho mais redobrado ali, porque possivelmente vão vir algumas negativas, normal. Mas nada que seja impossível, tá? Você vê aí histórias de várias pessoas pelo YouTube que migraram com essa idade e estão trabalhando com visto de trabalho, empregos qualificados. E olha, eu vou falar uma coisa para você, praticamente todas essas funções que você faz estão na lista de profissões críticas por mão de obra, ou seja, dão visto de trabalho, dá a sua residência permanente e futuramente a sua cidadania, tá? Lembrando sempre a importância do inglês, a importância de estar com visto de estudos para você conseguir o benefício, né, e o acesso do trabalho, para você conseguir fazer os testes, entrar nas vagas, tá bom? E aí, por último, a Ana Baldacara, não sei se é isso, mas enfim, ela pergunta... Ela diz o seguinte: eu não achei a lista do General, onde consigo achar? Porque nós fizemos um vídeo falando sobre as diferenças de profissões que dão visto de trabalho na Irlanda, Critical Skills e o General Employment. Um fato curioso é que na Irlanda tem a lista do Critical Skills, ou seja, todas as profissões que são as profissões que vão te dar praticamente a residência permanente direto ali, o mais rápido que você vai conseguir. São profissões que o salário mínimo ele é o maior de todos, se eu não me engano, acho que está em 40.900 euros ao ano.
E tem o General Employment, onde o salário mínimo tem que ser, acho que 35 mil, alguma coisa próximo disso. O General Employment não existe uma lista das profissões, mas sim uma lista de profissões que não fazem parte do General Employment. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você vai ver que você vai acessar e vai estar escrito assim, ó, qualquer uma dessas profissões que estão nessa lista não servem para o General Employment. Então, por exemplo, que te importa, né? Lava-louças. Lava-louças não tá no General Employment, vai aparecer lá, faxina, cleaner, não tá. Então, se o que você está procurando não estiver nessa lista, sim, é válido para o seu visto de trabalho através do General Employment. Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado. Claro que se você precisar de uma ajuda também com o seu intercâmbio, chegar na Irlanda, o melhor caminho para você conseguir se inserir no mercado, aprender o seu idioma redondinho, tudo certinho, pode contar com a nossa ajuda. Eu vou deixar o nosso WhatsApp aqui na telinha final, na descrição do vídeo e no primeiro comentário pinado. Deixe seu comentário se você ficou com mais alguma dúvida, que eu vou ter o maior prazer em trazer em resposta aqui para você. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!